E aí família, bem-vindos aqui ao Arquivo LP, né? Por falar esse nome é a coisa mais escrota que eu já fiz na minha vida, falar isso em voz alta, parece que eu tô tentando me autopromover. Mas, bem-vindos, né? O que eu posso fazer foi o nome que eu escolhi. Eu tô aproximadamente 4 horas tentando fazer essa gravação. Eu tô num lugar que, pelo visto, todos os seres humanos do mundo marcaram de se encontrar hoje. Na minha casa também é um encontro geral de personalidades e pessoas de todas as nacionalidades do mundo. Então, tá muito difícil. Além disso, o microfone desconecta da câmera. E, enfim, realmente não é tão fácil quanto parece, tá? Gravar um podcast, porque você tem que ter um lugar que tenha paz, você tem que ter um bom microfone, você não pode ter tanto barulho externo. E se você vai colocar no YouTube, como eu tô fazendo, né, eu quero dar a opção de vídeo e de áudio, você tem que ter algum cenário maneiro. Então eu vim aqui pro meu negócio, que é o MED, é um negócio de criatividade, por isso que a gente tem todos esses quadros aí ao redor. Eu acho que tem muito a ver com o que eu quero falar aqui e com o tema também do podcast. Mas só para contextualizar, né? Como esse é o primeiro episódio, eu vou bem contextualizar, assim, várias coisas, falar da minha vida. Eu comecei a gravar conteúdo porque eu queria ter um hobby que eu conseguisse mostrar todas as coisas que eu sempre consumi e pensei. Eu comecei a gravar totalmente por causa da minha vontade, assim, de me comunicar com as pessoas. E falar das coisas que eu amo, que eu acho maneiras, das coisas que eu não gosto. Eu sempre tive muito essa vontade, essa necessidade mesmo dentro de mim de comunicação. Inclusive eu acho que eu tenho uma quantidade de caracteres muito grandes dentro de mim. Acho que é ilimitado os caracteres que eu tenho para falar no dia. Então eu falei, vou poupar um pouco as pessoas ao meu redor, de ficar só escutando tudo que eu penso sem filtro, e vou fazer um podcast, um canal no YouTube, né? Acho que esse é o ideal. E aí esse se tornou, assim, um dos meus grandes projetos para esse ano. Eu quero manter isso aqui bastante ativo. E só para explicar para vocês, a ideia é a gente realmente falar sobre assuntos variados. Eu não quero fazer uma editoria específica, mas eu vou falar de coisas que tem a ver com o que eu gosto. Sim, isso aqui é uma coisa bem narcisista, eu só vou falar sobre aquilo que eu tiver muito afim, mas a ideia é a gente falar sobre arte, cultura, moda, marketing, carreira, pensamentos, vida, tudo. Eu gosto de expor esses pensamentos e falar sobre isso e escutar também as pessoas ao meu redor. Então, deixe comentários aí também sobre as coisas que eu falo aqui. Quando eu falei que ia abrir o podcast, né, eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, porque eu sou publicitário formado e basicamente tudo que a gente aprende na faculdade é que o que você tem que fazer antes de tomar qualquer decisão de marketing ou de vida também, né, se aplica, é perguntar muito para as pessoas, ou seja, fazer uma pesquisa de mercado. Eu acabo fazendo isso naturalmente, de verdade. Qualquer coisa, projeto que eu quero fazer, eu vou pro Instagram, coloco uma caixinha, faço enquete, porque eu acho muito interessante saber a percepção do outro, né? E a percepção do outro sobre você, porque eu produzo conteúdo, eu posto, sei lá, 1000 vídeos por dia, e aí eu tenho uma percepção do que eu tô achando, que eu tô parecendo para as pessoas. Mas o que você tá interpretando de mim é muito importante para eu saber se eu tô conseguindo mostrar quem eu sou de verdade. Então eu fico tentando muito buscar esses feedbacks, assim. E o que eu acho muito maneiro, cara, é que eu tive muita resposta, muita gente interagiu, e todas elas foram muito a ver com o que eu gosto e com o que eu sou, assim, na vida de verdade, que é falar sobre arte, cultura. Pediram muito para falar sobre livros, e teve uma pessoa específica que falou para eu falar do impacto que a arte teve na minha vida e, tipo, na minha formação como pessoa. Eu não lembro se ela falou exatamente isso, talvez eu esteja romantizando um pouco a pergunta, mas isso me levou para uma reflexão, assim, de tipo, o que seria da minha pessoa se eu não tivesse crescido envolvido com cultura e com arte, com todas essas formas de expressão, sabe? E aí eu coloquei como tema desse podcast eu anotei aqui, né? Eu anotei só literalmente uma frase. Quem tiver no YouTube aí vai ver que eu só anotei uma frase, que é: o que a arte já fez por mim. Esse é o tema desse podcast. Talvez não seja a melhor forma de abrir, talvez não seja o tema mais chamativo, muita gente não vai querer assistir por isso, mas eu queria falar sobre isso. O que a arte já fez por mim? Porque desde que eu me conheço aí, né, como ser humano mesmo, eu tenho essa influência da arte, da criatividade, eu acho, principalmente. Isso sempre foi uma coisa que fez muita parte da minha vida e personalidade, e que eu sempre valorizei muito em mim e nos outros, sabe?
Então acho que o que é muito legal para mim é que eu cresci, acho que numa casa onde eu pude desenvolver isso, e conversando com várias pessoas que me seguem, que eu acabo ficando amigo, eu percebo que essas pessoas não tiveram esse espaço dentro de casa, a maior parte delas. E eu tive assim, pais que me incentivaram muito a buscar a cultura, a ver isso como algo que realmente fizesse parte da vida e fosse um valor ali da vida. E eu acho que isso fez muita diferença em quem eu sou, sabe, na minha personalidade, porque acho que desde muito cedo eu soube quem eu era por causa disso, sabe. Aí só fazendo um adendo, ano passado eu juntei o meu grupo de amigos, umas 8 cabeças, assim, eu, Camila, minha noiva, né, e outros casais de amigos, e a gente foi fazer um workshop de análise comportamental. Esse é um workshop que usa uma ferramenta corporativa que o nome é DISC, não sei se vocês já ouviram falar, é DISC. E basicamente essa ferramenta fala que você tem 4 tipos de personalidade, o ser humano, que aí é D significa dominante, I significa influente, S significa estável, porque é em inglês, né, mas na tradução fica estável, e C significa conforme. Então ele pega esses 4 tipos de personalidades e ele divide para você usar isso como uma ferramenta corporativa no meio do trabalho ali. E aí acaba que isso é muito aplicável para a vida também, mas nasceu por causa de ambiente corporativo, né? E quando a gente fez esse teste, é muito legal porque você responde uma série de perguntas, você manda para pessoas responderem sobre você também. São 2 tipos de formulário, todos eles são com as mesmas perguntas, e a diferença é a seguinte: primeiro você vai falar sobre como que você acha que você é, o que você valoriza mais. Então são 4 atributos, por exemplo, você acha que você é mais animado, extrovertido, introvertido ou tímido. Vamos dizer, eles são sempre 4 adjetivos. Você pega esses 4 adjetivos e você coloca em ordem do que é mais você para o que é menos você. Então, sei lá, você coloca, sou mais extrovertido, depois disso eu sou mais tímido, entendeu? Você vai fazendo assim. Você pega esses 4 adjetivos e aí você fica colocando eles ali em ordem, e vão chegando sempre vários novos 4 adjetivos, você fica colocando em ordem. Aí a primeira parte do formulário é como que você se vê, e aí você coloca, tipo, eu me vejo mais assim. E a segunda parte é como você quer ser percebido, eu acho, ou como você acha que as pessoas te veem, é alguma coisa assim. E aí são as mesmas perguntas, só que você coloca segundo essa pergunta, né? E aí, basicamente, o que acontece é que todas as pessoas ao redor, normalmente, têm uma disparidade muito grande entre quem elas são, quem elas acham que elas são, como elas acham que os outros a veem. E aí a coisa mais doida é que a ideia desse workshop é você se tornar a melhor versão de você mesmo com base nessa sua personalidade. Então todas essas perguntas que você responde, todos esses adjetivos que você coloca em hierarquia ali, eles chegam no final numa conclusão. Por exemplo, a primeira parte, que é como você se enxerga, e aí você começa a ranquear esses adjetivos, ele vai dar um resultado que pode ser dominante, que é o D, né? O tipo de personalidade dominante. E aí quando você faz a segunda parte, que é como você acha que você é visto, sai o S, que aí é estável. Ou seja, existe uma disparidade da forma que você se vê e da forma que você quer ser percebido por outras pessoas. E a ideia inteira desse workshop é chegar e falar assim, cara, seja quem você é, não tem que ser outra personalidade. Porque se você tentar ser outra personalidade, você vai ficar frustrado com você mesmo, porque você não é aquilo. Então, no meu caso, eu sou ID, que é influente e dominante, são os meus 2 maiores. O influente, ele é muito alto em mim, que é basicamente essa pessoa que não tem dificuldade de falar, que tem muita necessidade de se expressar, que está sempre fazendo uma piada sobre alguma coisa, que é otimista, que gosta de estar com pessoas ao redor. Isso é muito eu. E aí o meu segundo é dominante, esses 2 são altos, e o conforme e o estável, que são outro tipo de personalidade, dá para identificar um pouquinho, né, pelo nome que diz, que é pessoas mais estáveis, que acabam sendo um pouco mais introvertidas, não tem necessidade tanto de estar ao redor de muitas outras. Esses 2, que é o estável e o conforme, são muito baixos em mim.
E a maior parte das pessoas, quando fazem esse teste, elas começam a perceber que quem elas são é muito diferente de quem elas querem ser. Então, o seu resultado de quem você é deu muito diferente daquele que você falou que você queria ser visto como. E esse é o problema, né? Você ficar frustrado porque você quer ser percebido de uma forma que você não é, realmente. E o que mais foi interessante é que nesse workshop eu fui a única pessoa dali que deu muito equilibrado entre quem eu acho que eu sou e como eu quero ser visto. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu sei que talvez esteja um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é, essa ferramenta ela te ajuda a entender se você está alinhado com quem você é de verdade, como você se mostra para as pessoas. Porque às vezes você tem uma característica, vamos dizer que você é uma pessoa extrovertida. Só que você foi criado num ambiente onde você não podia ser extrovertido, onde as pessoas te desmoralizavam, faziam você sentir vergonha, onde você não podia se expressar e sem querer você se torna uma pessoa introvertida na vida. Só que você não é essa pessoa introvertida, foi o ambiente que te fez acionar essa personalidade. E aí eu acho que isso é muito interessante, porque o que é melhor na vida do que você se sentir você mesmo, sabe? Você poder se expressar da forma que você quer e você acha que é verdadeira. Então, o que mais me marcou nesse workshop é que as pessoas ao meu redor estavam muito em disparidade com quem elas são e com como elas queriam ser vistas. Então, assim, cara, a gente teve muitos casos assim no grupo de pessoas que achavam que eram uma coisa, mas na verdade eram completamente outras. E por isso elas estavam frustradas com partes específicas da vida delas. E eu fui o único ali, o único, que tinha muito parecido quem eu quero ser e quem eu acho que eu sou. E isso foi muito impactante para mim, porque eu associei diretamente com essa coisa do ambiente que eu cresci, principalmente voltado muito para a ideia de eu poder me expressar de eu poder me expressar por meio da arte, da cultura, por poder ser uma pessoa assim, que eu gostava de pensamentos, de ler, eu gostava dessa ideia mais sensível da vida. Eu não sou um cara sensível no sentido de sensibilidade. Tipo, se você faz uma coisa pra mim, eu não vou ficar sem sentido com você e triste, chorando. Eu sou zero assim, eu relevo muitas coisas, eu não tô nem aí pra nada, mas eu tenho essa parte de sensibilidade pra enxergar as coisas e a vida. E eu sempre achei que isso era um problema, porque as pessoas, e principalmente, cara, os homens ao meu redor, não tinham essa visão e essa pegada assim de vida, né? A gente é ensinado a crescer de uma forma muito mais bruta e, enfim. Não que eu acho que isso nem seja um problema, mas eu acho que o problema é você ser feito de chacota se você for diferente de outras pessoas. E eu acho que para quem eu era quando criança, eu deveria muito ter vivido esse tipo de coisa. Só que isso nunca foi relevante para mim, porque eu chegava em casa e eu podia ser quem eu era, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Então, eu acho que uma das coisas que a arte fez muito por mim foi me permitir ser eu mesmo e me permitir ter muita segurança em quem eu era e nunca desejar muito ser outra pessoa. Mas assim, também não quero que pareça que eu sempre fui muito autoconfiante, porque eu acho que até as pessoas que têm uma autoconfiança boa assim, alta, né, passam por momentos onde você quer se encaixar. Então eu tive momentos na minha adolescência onde eu queria muito me encaixar de alguma forma ali em grupos que não eram parecidos comigo. Isso não dava certo, porque era como se você estivesse escondendo uma parte assim da sua personalidade, de quem você é. Eu tenho uma visão de vida muito específica, também falando até de vida espiritual, assim, né? Eu não faço conteúdo sobre isso porque eu tenho muita dificuldade com a ideia de monetizar uma coisa que eu acho que é pessoal para mim, sabe? Uma coisa que eu acho que é um motivador muito grande da minha vida. Então, como o conteúdo sem querer acaba tendo essa jornada que te leva a ir para monetização, a expor muito e ganhar algum dinheiro com isso, não, eu não vivo isso ainda não, tá? Eu não ganho dinheiro com isso não. Mas como tem um pouco essa pegada, eu nunca quis mostrar muito sobre a minha vida espiritual aqui, porque eu não queria que parecesse que eu estava forçando uma barra para ganhar like ou seguidor, ou não sei. Eu tenho algumas questões com a produção de conteúdo quando ela entra em coisas que eu acho que são para ser muito íntimas, mas isso também me atrapalha às vezes de expor um pouco alguns dos meus pensamentos, né?
Mas aí, continuando, eu acho que a arte foi uma coisa que fez muito isso por mim, de me tornar um adulto, assim, confiante. Mas eu acho que a minha vida espiritual foi outra coisa que mudou completamente tudo que eu sempre pensei sobre até quem eu sou e sobre quem os outros são e como eu devo me portar na vida, sabe? Então, a minha vida, assim, com Jesus, com esses princípios, foram coisas que me moldaram muito na vida. Acho que a gente vai encontrando, assim, os motivadores, né? Do porquê que você faz tais coisas. Eu sempre falo muito disso na terapia, porque eu fico muito confuso às vezes com os meus próprios pensamentos. Tipo, cara, será que eu tô fazendo essa escolha certa? Porque mesmo você sabendo quem você é, você ainda assim vai se encontrar com muitos dilemas na vida. E eu fico muito em dúvida se eu tô indo pelo caminho certo várias vezes. Eu uso muito a terapia para ser esse espaço de, tipo, me auto-questionar. E uma coisa que o meu psicólogo falou uma vez, que, caraca, eu sempre exponho minhas conversas com o psicólogo, é muito difícil para mim reter isso, mas uma coisa que ele falou que mudou muito a minha cabeça, que é uma coisa bem básica, tá, mas que deixou mais claro para mim, ele falou: Lucas, senta, escreve 20 princípios e valores que as pessoas têm na vida. Aí eu escrevi, tipo, amor, família, espiritualidade, enfim, várias coisas. Aí ele falou: desses 20, escolhe 10 que estão na sua vida. Aí eu escolhi. Ele falou: desses 10, escolhe 5. Eu escolhi. Aí no final ele olhou pra mim e falou: esses 5 são os seus motivadores. Se você fizer qualquer escolha fora disso, você vai se sentir triste e frustrado. Se qualquer escolha que você fizer na vida, seja coisas bobas, cara, se for seguir uma pessoa no Instagram que não tem a ver com o que você coloca aqui de motivador, se for uma pessoa que não te leva a desenvolver esses 5 motivadores que você colocou na sua vida, você vai ficar frustrado com aquilo. Você vai olhar para o Instagram todos os dias e você vai entrar no story daquela pessoa e você vai ficar irritado de segui-la. E realmente, cara, isso é uma coisa que faz muito sentido, porque no final do dia a gente vai encontrando os nossos motivadores e os nossos princípios de vida por meio das coisas que a gente vai vivendo. E acho que hoje eu tenho muito claro, assim, para mim, de que a cultura, a arte, tudo isso é um motivador meu. E qualquer coisa que me leva para fora disso me gera frustração, porque eu sinto que eu estou me afastando de quem eu realmente quero ser e do meu propósito, assim, de vida. Então, quando eu estava assim na escola, ficou muito claro para mim o que eu queria fazer da vida, porque eu acho que ali no final do ensino médio é o momento onde você mais é obrigado, todo mundo no mundo, acho que é o único momento que todo mundo é obrigado a sentar e pensar o que quer para a vida. Porque tem muitas pessoas que vão passar pela vida sem pensar sobre o que elas querem. Mas eu acho que esse momento da escola, do ensino médio, ele te faz sentar e pensar: o que eu quero de verdade? Você pode não conseguir alcançar aquilo, mas você vai pelo menos ter esse pensamento. E aí eu acho que quando eu estava nesse período, ficou muito claro para mim que eu queria estar num dia a dia onde eu pudesse criar e ver outras pessoas criando. E estar em um ambiente onde eu sentisse que as pessoas conseguem falar, ou se não falar, mas desenhar e mostrar de alguma forma artística o que elas vivem, quem elas são. E eu queria sempre estar num ambiente assim, mas eu acho que a escolha de carreira para esse lado é muito mais difícil. Então eu escolhi ir ali para publicidade porque eu achava que tinha um pouco a ver com a área de você criar e você desenvolver coisas que vinham a partir de pensamentos. Não me arrependo nem um pouco, acho que foi a faculdade certa que eu fiz, porque eu achava que eu ia só ir pro lado de criação e eu me encontrei muito na comunicação. Ou seja, eu acho que nesse momento de vida que você é novo, você nem sabe o que você quer 100% também, mas eu tinha esse motivador da criatividade como que eu queria. Então para mim ficou claro que assim, não vou fazer medicina, não vou fazer direito, não vou fazer nada que fuja da minha possibilidade de criar. E eu me encontrei muito na forma de empreender e de comunicar, porque eu acho que ele carrega muito desse valor da criatividade, sabe? Então acho que o que eu sempre quero levar todo mundo a pensar, e que se eu puder deixar uma mensagem assim com esse podcast inicial, sabe se os seus valores estão alinhados com o que você tem feito assim na vida. Eu acho que isso tem muito a ver com
arte mesmo. O que você está consumindo, o que você está produzindo. Isso tem a ver com os valores que você está escolhendo assim, para si mesmo e para quem você quer ser no futuro. Porque eu não acho que as coisas precisam ter tanta pressão, porque eu acho que a gente sempre tem chances de recomeçar a vida inteira. Você sempre tem tempo de recomeçar e mudar totalmente a sua trajetória e quem você quer ser. Tem uma frase do curioso caso de Benjamin Button, depois pesquisem, que fala exatamente sobre você ser quem você quer ser. Se já passou muito tempo, ainda dá tempo de você se tornar essa pessoa. Então não acho que você tem que olhar isso com pressão, mas eu acho que quanto mais cedo você descobrir quais são os seus motivadores de vida e você seguir trajetórias que tenham a ver com esses motivadores, com certeza mais cedo você também vai ser uma pessoa satisfeita com si mesma, e aí você vai encontrar outros desafios na vida, como por exemplo, conseguir se sustentar a partir dessas decisões. Mas eu acho que essa coisa de se sentir no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas ao seu redor, talvez seja um dos grandes pontos da vida e com o propósito certo assim de vida. Eu acho que esse é um dos melhores sentimentos que você pode ter, e eu acho que isso vem muito a partir do momento que você identifica o que é que realmente importa para você. Então, o meu dever de casa para vocês hoje na nossa terapia em conjunto, na qual eu falo com esse óculos escuro e com o microfone que já está fazendo minha mão suar, é: escreva seus motivadores e ver se as decisões que você está tomando têm a ver com isso, tá? Até o próximo aí.